Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a tua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro às minhas necessidades. Fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abre a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler aí um versículo. Josué, capítulo 24. Amém? Josué é o quinto livro da Bíblia, capítulo 24. Nós vamos ver aqui, esse livro de Josué é um livro tremendo para nós como igreja do Senhor. É um livro que tem muito a nos ensinar. É um livro que nós aprendemos muito, porque Josué, ele foi levantado para ser o conquistador, tá? Moisés foi o libertador. Então Deus levanta Moisés para ser, Josué 24, deixa ele aberto aí, nós vamos só ler o versículo 15, que é um dos versículos. A última frase é muito falado, muitas pessoas falam isso, mas por enquanto. Então o livro de Josué é um livro assim de conquistas, é onde Deus permitiu aquele povo agora entrar na terra prometida. Em Moisés, Deus liberta o povo do Egito, nós conhecemos a história. O povo chega na porta da entrada da terra prometida, o povo se rebela, o povo desobedece a Deus, o povo, os 12 espias vão lá, trazem um relatório totalmente contra aquilo que Deus ia fazer no meio daquele povo, e aí Deus pega aquela geração e manda para o deserto para eles ficarem em círculo, até que morresse aquela geração, e os filhos dele levantassem uma nova geração, para tomar posse da terra, e essa nova geração já é com Josué e Calebe. Então é Josué e Calebe agora, que foram os únicos remanescentes daquele povo. Eu fico interessante, né, como que, até esse tempo atrás eu ministrei sobre Josué, e pensando como que Josué era um cara requisitado, né? Nós falamos sobre Josué, foi capítulo 14, né, falando para liderança. Como que de repente Josué e Calebe foram duas pessoas requisitadas na roda dos seus irmãos, né? Porque eles viveram os milagres, eles viveram no Egito. Então eles viram lá as pragas no Egito, então eles viram o mar ser aberto, eles viram como que Deus sustentou aquele povo por 40 anos, né? E agora aqui Deus dá a oportunidade deles entrarem na terra prometida e tomarem posse. Então agora eles vão o quê? Eles vão agora usufruir daquilo que Deus deu. Então o que eles tinham que fazer? Primeiro, expulsar os inimigos que estavam lá. Aquela terra Deus já tinha dado para Abraão. Abraão tinha pisado naquela terra e Deus já tinha dado aquela terra para Abraão e para a sua geração. E agora aqui é a geração do povo de Deus. Então eles entraram. E o livro inteiro de Josué é um livro que Deus coloca Josué ali em grandes batalhas. Você vai ler ali, se você for ler o livro de Josué, você vai ver num dos capítulos que Deus parou o sol para que Josué continuasse a batalhar e vencesse uma guerra. Porque à noite, naquela época, não tinha lanterna, né, não tinha os farol de guerra, né? Então Deus sustentou o sol o dia lá para que Josué continuasse guerreando, para quê? Para que eles pudessem vencer. E você vai ver muitas passagens da manifestação de Deus no livro de Josué, como que Deus era com ele, como que eles conseguiam vencer as batalhas, as estratégias que Deus dava para eles vencerem. Jericó mesmo foi né, uma cidade fortalecida, foi a primeira cidade aonde eles dão 7 voltas, as muralhas caem. Então Deus ali dá. E no capítulo 24, o último capítulo, eu costumo dizer que é um capítulo, é um acerto de contas. Eu costumo dizer aqui que de todo o livro de Josué, eu vejo aqui agora Josué chamando o povo, Deus agora chamando o povo para um acerto de conta. Deus agora vai chamar o povo para acertar, para pôr os pingos nos i. Então Josué capítulo 24, apenas o versículo 15, muito conhecido, fala justamente dessa forma: se porém
não agradar a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir: aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus cuja terra vocês estão vivendo. Aí vem essa frase que é muita campanha faz aqui, é muito conhecido, fala assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa aqui, se você falar para qualquer cristão, ele sabe de cor essa última frase: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aqui você vê Josué agora dando uma direção para o povo: ó, vocês têm que tomar uma decisão. Você vê que esse versículo aqui, ele está chamando o povo agora, ó, se porém, tá, não agradar servir ao Senhor, escolha hoje. Hoje aqui é o acerto de contas. Aqui já era o final da vida de Josué. Aqui, se você for dividir esse capítulo aqui, esse capítulo você vai ver uma narrativa daquilo que Deus fez. Até o versículo 13 vai mostrar as façanhas que Deus fez para o povo, começando lá em Abraão. Ele vai começar a vida lá em Abraão, até o versículo 13. O versículo 14, Deus ali, o Senhor começa agora a mudar agora o tom daquela conversa, e aí Josué, ele vem agora acertar com o povo: está na hora de vocês escolherem, cara. Está na hora de vocês tomarem uma decisão. Que Deus vocês querem servir? Vocês querem servir o Deus dos Eufrates? Ele está se referindo a Abraão. Vocês querem servir aos deuses a qual os inimigos habitavam essa terra? Agora eu já fiz uma escolha. Ele está falando: eu fiz uma escolha. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Então ele está falando assim: ó, vocês têm que decidir qual é o caminho que vocês querem andar. Vocês têm que decidir qual é o Deus que vocês querem servir. Olha o versículo 15, ele fala, deixa muito claro: se porém não agradar a vocês servirem ao Senhor, hoje a quem irão servir? Então hoje está difícil servir ao Senhor, está difícil ser crente, não é fácil, é muita cobrança, é levar uma vida sinceramente em intimidade com Deus, de uma vida na intimidade com Deus a uma vida através de uma santidade com Deus. Não tem como a gente viver uma vida numa carnalidade e uma vida espiritual ao mesmo tempo, não tem como. Ou você escolhe viver uma vida na carnalidade, vai viver o mundo do jeito que ele é, as leis que ele oferece, as coisas que ele direciona, entendeu? Ou escolhemos servir ao Senhor. Só que para servir ao Senhor, o que nós temos que entender? Que há regras. Nós temos que ter uma escolha, há uma escolha a fazer. Então, esse capítulo aqui, meu amado, é o capítulo onde você vê aqui Deus agora chamando o povo para consertar. A primeira parte é a história do povo, né? A segunda parte é o povo tendo que tomar uma decisão, e se você continuar, é a morte e o sepultamento de Josué. Aqui ele acaba, né? Aqui já é a morte dele, aí já começa o livro de Juízes, tá? Então, é nisso aqui. Agora, Josué aqui ele nos dá alguns conselhos como igreja. Josué aqui nos ensina algumas coisas preciosas como igreja, e é que nós vamos poder hoje olhar, aprendermos aquilo que Josué quis que o povo caísse, refletisse. É a mesma coisa para nós hoje. A igreja está anunciando Jesus, a igreja está anunciando a palavra. Então nós temos que tomar uma decisão, povo: até quando eu vou ficar brincando de ser crente? Até quando eu vou brincar com igreja? Eu tenho que levar uma vida séria. Porque, querido, às vezes a gente costuma a estar dentro da igreja, mas na verdadeira nós não nos tornamos uma verdadeira igreja, nos acostumamos a ser igreja. E esse é hoje um erro de muitos. Nós temos que entender, querido, que Jesus morreu na cruz para nós sermos uma igreja verdadeira, para sermos uma igreja viva, para ser uma igreja, meu amado, que faz a diferença. Uma igreja que realmente se preocupa com as coisas de Deus, uma igreja que tem compromisso com o Senhor.
Você está entendendo? Então, Josué, ele vai dar justamente esses conselhos, né? A gente vai ver aqui alguns conselhos que Josué está dando para o povo. E mediante esses conselhos é onde nós vamos poder, de repente, acertar a nossa vida com Deus. Porque o que mais Deus quer, meu amado, é te usar para conquistar almas e vidas. O que mais Deus quer é fazer de você um ganhador de almas. O que mais Deus quer é fazer de você, meu amado, um representante da luz divina sobre a face da terra. O que mais Deus quer, meu amado, é que as pessoas olham para você e elas olham assim e falam assim: cara, você é diferente, você não é igual aos outros. A gente tem aqui, né, alguns profissionais, né? Então, vários profissionais você vai ver que faz a mesma coisa. Só que a conduta das pessoas vão dizer quem elas são. Se eles são um bom profissional naquela área ou se não são um bom profissional naquela área. Você pode ver, você vai conversar, vamos supor na Lima, né? Eu vejo aqui, vou falar da linha de pintura. Você vai conversar, você já sabe, ó, ixi, esse cara aí, cara, isso aí só tem título de pintor, mas não faz nada. Isso aí só reboca. Aí você já olha, não, esse cara é bom. Você olha a obra que ele fez e fala: olha, a obra dele é boa. Então, é isso que nós precisamos entender. Ser cristão é as pessoas olhar para nós e ver algo diferente em nós. As pessoas olhar, conversar com você e ver que há algo diferente em você. Que você não é igual ao mundo, contador de piadas, contador de história. Leva tudo na embolada, leva tudo no rolo, leva tudo enganando as pessoas, leva uma vida na mentira. Porque é essa diferença que Deus quer de nós. É sermos diferentes para o mundo. E por que Deus cobra isso da igreja? Porque tem muita gente que precisa olhar para Jesus através da sua vida. Você é a lente para que as pessoas possam olhar e falar: cara, eu quero Jesus que essa pessoa serve, eu quero o Deus que essa pessoa serve. Eu conheci essa pessoa como ela era antes, a forma que ela agia, a forma que ela falava, a vida enrolada que ela levava. Hoje não, hoje eu olho, eu vejo uma pessoa fiel, uma pessoa firme, uma pessoa digna, uma pessoa de confiança. Uma pessoa que não vive brincando, uma pessoa que está sempre ali disposta a ajudar, a servir, a se preocupar com as pessoas. Então é isso que as pessoas têm que ver na igreja de Jesus. E quem é a igreja? Somos nós. Nós estamos no meio de pessoas e nós temos que fazer a diferença no meio das pessoas. Você tem que fazer a diferença, querido, porque se você está tantos anos na igreja, e se você parar para pensar, nunca ninguém te chamou para fazer uma oração, é uma coisa errada. Ninguém te chamou, meu amado, para você dar uma instrução, para você dar uma direção. Tem uma coisa errada. Então eu vejo aqui Josué, né, chamando o povo agora num concerto. Cara, ó, está na hora de vocês servir. Sabe por quê? Eu não vou durar para sempre. Eu vou aqui, eu quero que vocês entendam isso. Então vamos ver aqui, meu amado, alguns conselhos que Josué dá a esse povo. O primeiro conselho que eu vejo aqui é ter uma atitude de um cristão convertido. É o versículo 14, ele fala assim: ó, agora tema ao Senhor e sirva-o com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que seus antepassados adoravam, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, o primeiro conselho que Josué dá para o povo, e que a palavra de Deus dá para nós, que nós temos que sermos cristãos convertidos verdadeiramente. Porque o verdadeiro cristão, ele teme ao Senhor. Olha que ele fala aqui, ó, agora temam ao Senhor. O que é temer? Não é ter medo de Deus. Amado, eu conheço pessoas que estão dentro da igreja com medo de ir para o inferno. Vou te falar uma coisa para você. Eu conheço pessoas dentro da igreja que vai para o inferno. Eu estou falando de um modo geral, tá? Eu conheço pessoas porque a gente não tem que ter medo de Deus. Pelo contrário, nós temos que ter intimidade, nós temos que ser íntimo de Deus, nós temos que conversar com Deus, nós temos que crer em Deus, nós temos que acreditar em Deus. E temer ao Senhor é respeitar, é ter um respeito pela vida espiritual, é ter um respeito pelas coisas de Deus.
Quando a gente fala assim, ó, aquela pessoa, ela é temente a Deus, aquela pessoa, ela é sincera com Deus, ela é leal com Deus, ela leva a vida dela certa com Deus. Isso que é uma pessoa que é temente a Deus, não é ter medo de Deus, não é ter medo de Deus, né? Tem pessoas que têm medo, às vezes está num local, eis que te digo, meu Deus, agora não, né? Já viu aquele medo de pessoas assim, que tem medo que manifesta um demônio? Porque o demônio, quando ele manifesta, ele sai falando de todo mundo. Eu lembro uma vez, querido, nós estávamos numa igreja, justamente nesse dia, eu não estava, eu estava na locadora, mas manifestou um demônio na igreja, e o demônio começou a falar a vida de cada um, e aí levaram esse demônio lá para o fundo, porque não conseguia expulsar ele, e o pastor estava pregando, o grupo de líderes ali levou esse jovem, né, era um jovem forte, para uma salinha. Ele ficou lá endemoniado, e não ia embora não, Ailton. E aí entrava um e falava, você vai orar mais. Entrava outro, você vai jejuar, você larga de ser linguarudo, fica contando mentira. Ele ia falando um monte de coisa, porque o diabo, ele faz isso. É lógico que ele vai usar da artimanha, ele vai usar da mentira, ele acusa. Eu lembro uma vez aqui que manifestou um demônio, eu e a pastor pulando em cima, né? Aí, que não estavam alguns irmãos, o resto correu tudo fundo. Só, né? Então, querido, até teve uma irmã que correu lá para dentro da minha casa, ficou lá na sala, e eu falei, mas por que você correu para cá? Não, vai que ele sai falando as coisas, quer dizer, olha o medo da pessoa. Então, querido, o primeiro conselho que Josué dá é ser convertido verdadeiramente, não é ser convencido, querido. Para de se convencer, para de achar, eu tenho que ir na igreja para Deus me dar riqueza, amado. Você vai ficar careca de vir na igreja e não vai ser rico, não. Para com isso. Eu vim na igreja para adorar o Senhor, eu venho na igreja porque eu temo a Deus, eu venho na igreja porque eu sou grato por aquilo que o Senhor fez, eu venho na igreja porque eu amo estar com os irmãos, eu venho na igreja, meu amado, porque a minha vida espiritual é real. Tem pessoas, meu amado, que estão levando a vida dele só carnalmente e esqueceram da vida espiritual. Olha o que ele está falando no versículo 14, agora tema o Senhor, sirva o Senhor com inteligência, seja com inteligência e fidelidade. Ele está falando, sirva ao Senhor, sejam inteligentes na vida espiritual, sejam fiéis, é o que ele está falando aqui. Então a primeira coisa, o primeiro conselho que Josué dá para nós, meu amado, é sermos verdadeiramente convertidos ao Senhor, amém? Quem é convertido serve, meu amado. Quem é convertido teme. Quem é convertido, meu amado, ele leva a vida, ele é inteligente espiritualmente. Amado, tem pessoas que você pode ver que você conversa, a pessoa não muda, a vida inteira o assunto é o mesmo. Você não vê uma mudança, você não vê uma evolução. Você conhece a pessoa, você sabe, você conhece a história, você sabe do que a pessoa é capaz, você sabe o potencial da pessoa, mas não muda, não aflora para ele a vida da mesma coisa. E aí fica pensando, tem pessoas, e você pode que justamente essas pessoas são presas ao passado. Porque um dia fizeram isso comigo, um dia falaram isso. Amado, pessoas que vivem preso no passado não avançam para o futuro nunca. Pessoas que ficam presas naquilo que o homem fez, porque fizeram com ele, porque não fizeram com ele, nunca vai avançar. Jesus está às portas, querido. Nós precisamos ser uma igreja madura. Não tá mais tempo de ficar brincando, levando a vida de qualquer jeito. Ou você é, ou você não é. É o que Josué está falando do povo aqui. Você está precisando na hora de escolher. Que Deus vocês querem servir? Vocês querem servir o Deus desse mundo? Sirvam. Mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Então, meu amado, a primeira coisa aqui que eu vejo, o primeiro conselho que Josué dá para nós é termos uma vida convertida, não convencida, né?
uma vida convertida. Agora tema ao Senhor, sirva ao Senhor, versículo 14, com inteligência e fidelidade. Aí ele fala: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam, além do Jordão. Joga fora isso. Adorem ao Senhor agora. Romanos 12, 2 fala assim, ó: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai poder comprovar e provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, se você tiver uma mente renovada. Olha que o versículo fala, ó: não se amolde aos padrões deste mundo. É Romanos 12, 2. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não seja igual às pessoas desse mundo. Lá fora tem fofoqueiro, lá fora tem mentiroso, lá fora tem violência, lá fora tem engano, lá fora tem tudo isso. Dentro da igreja não pode ser. Então, parem, não se amoldem ao padrão deste mundo. Provem qual é a boa. Amado, olha, não tem coisa melhor que é você viver, né, na vontade de Deus. Como é bom viver na vontade de Deus. Quando você vive nessa vontade daquilo que Deus quer para nós, nós não erramos, querido. É muito bom, nós não damos murro em ponta de faca, não sofremos mais. Então, querido, primeiro conselho aqui é ter uma atitude de um cristão convertido, não convencido a Deus, amém? A segunda lição que Josué nos dá aqui é ter um coração grato por aquilo que o Senhor já fez. Então eu tenho que ser convertido, mas eu tenho que ter um coração grato. Qual é o motivo da minha conversão? Jesus morreu na cruz. Então eu tenho que ser grato por aquilo que Ele fez. Então, meu amado, a segunda lição é ter um coração grato a Deus. Ó, versículo 16 fala o quê? Fala assim, ó: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão. Ele realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, segundo conselho, querido, tenha um coração grato por aquilo que o Senhor já fez. Amém. Sabe o que o povo está falando? Não, cara, é ingratidão nós agora servir outro Deus. Nós sabemos o que o Senhor fez para nós. A gente sabe que o Senhor foi lá no Egito e nos resgatou, nos tirou nossos pais de lá. Nós sabemos, meu amado, que o Senhor nos sustentou por 40 anos naquele deserto. O Senhor nos sustentou. Segundo o conselho de Josué, tenha um coração grato por aquilo que o Senhor já fez por você. Agradeça a Deus, querido. Ter gratidão, meu amado. Não esqueça da onde o Senhor te tirou. Sempre, meu amado, crie uma balança. Põe na balança o que você poderia ser sem Jesus e o que você é com Jesus. Meu amado, não sobra nada de bom se tirar o Espírito Santo de nós. Não sobra nada. Então nós temos que aprender a agradecer a Deus. Hoje está funcionando, né? Tá. Então nós temos que agradecer a Deus, querido, por aquilo que Ele já fez por nós. Nós temos que aprender a agradecer a Deus, meu amado, pela salvação. Nós temos que agradecer a Deus, meu amado, pelas maravilhas que o Senhor opera todos os dias. Todos os dias o Senhor sustenta a sua vida, querido. Todos os dias. Às vezes os seus olhos não conseguem enxergar isso. Às vezes a sua sensibilidade espiritual não está tão aguçada que você não consegue entender isso. Mas eu estou aqui para te falar que todos os dias o Senhor traz livramento. Todos os dias o Senhor está com você. Aonde você está, o Senhor está com você. Então nós temos que aprender a ter um coração grato, querido.
Aprenda a agradecer. Agradece a casa, a sua vida. Agradece os seus filhos. Agradece. É o que o Josué está ensinando. Nós temos que ter gratidão a Deus. Nunca esqueça o que o Senhor fez. O povo aqui, meu amado, agora eu vejo aqui uma decisão do povo, e o povo, o que aconteceu? Eles estão sendo gratos. Nós também vamos servir a Deus. A gente sabe o que o Senhor fez. A gente sabe que o Senhor operou maravilhas para nos sustentar até aqui. Então, querido, o segundo conselho de Josué: seja grato por aquilo que o Senhor fez. E eu vou te falar, meu amado, o Senhor já pagou um alto preço pelas nossas vidas. A sua vida hoje tem valor. A sua vida hoje tem valor. Eu quero que você entenda isso. A sua vida hoje, diante do céu, ela é valorosa. O mundo não entende isso. Por isso que o mundo às vezes nos vê como doidos, loucos por Jesus mesmo, por aquilo que Ele fez. Porque o céu sabe quem você é, querido. Aleluia! O inferno sabe quem você é. Os demônios sabem quem você é. Eles sabem. Você está entendendo? Então, aprenda a ter um coração grato. Aprenda a agradecer. Levanta pela manhã agradecendo a Deus pelo dia que Ele já te deu, querido. Porque aquele dia, aí você fala, é mais um dia de conquista. É mais um dia que você vai, meu amado, contabilizar as vitórias. Ai, pastor, mas esse dia não foi vitória nenhuma. Esse dia foi muita luta, muita dificuldade. Então Ele está te forjando para coisas maiores. Você pode ter certeza disso, querido. A gente sabe disso. Então, a segunda coisa que Josué nos ensina aqui: primeiro, é ser convertido verdadeiramente. Segundo, é ter um coração grato a Deus, né? É ser mesmo agradecido por tudo. Terceiro conselho que Josué está dando para o povo aqui, para nós: aprendermos a viver em santidade com Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Até o Hebreus 12:14, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que aprender a viver em santidade. O versículo 19 ao versículo 22 fala isso. Josué disse ao povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, Ele é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Olha o conselho que Josué está dando para o povo. Vocês estão querendo servir a Deus? Só que eu falo, eu conheço vocês. Vocês não têm condição, não. Ele não vai perdoar a rebelião. Ele não vai perdoar esse pecado de vocês. É o que Josué está falando para o povo aqui, entendeu? Se abandonarem ao Senhor e servirem a Deus estrangeiro, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu: Josué, de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Nós não queremos servir, nós queremos servir ao Senhor. Então disse Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos do que escolheram servir ao Senhor. Olha só, é o acerto de contas. Josué chamou o povo, dividiu a terra, cada um já estava na sua casa, cada um já estava dentro do seu território. Agora Josué chama todo mundo: vem aqui, vamos acertar agora, vamos pôr o pingo nos i. Você está entendendo? Para andar com Deus é diferente. Primeiro, para andar com Deus tem que ser convertido. Segundo, para andar com Deus tem que ter um coração grato. Terceiro, para andar com Deus tem que viver em santidade. Meu amado, tem que viver em santidade. A santidade em nós, ela é um processo em nossa vida. Santo é uma posição, sempre falo isso. Quando eu estou até ministrando sobre o Espírito Santo, ser santo é uma posição. Você escolheu ser santo. O que é ser santo? É ser separado. Você não é igual ao mundo, você foi separado do mundo, isso é ser santo. Então ser santo é uma escolha, é uma posição. Santidade, meu amado, é um alvo, é um objetivo. E santificação, ele é um processo que vai acontecendo em nós todos os dias. Todos os dias o Senhor vai trabalhando em nós. Todos os dias Ele vai tirando coisa. Todos os dias, diante da circunstância, nós vamos aprendendo. Puxa, se eu tivesse obedecido a Deus, não teria ter feito isso. Se eu tivesse mais firme com o Senhor, eu não teria entristecido o Espírito Santo.
Então por quê? Porque é um processo. Então nós temos que aprender a levar uma vida de santidade com Deus, ser separado do mundo. Nós não podemos, meu amado, eu costumo dizer, não adianta, meu amado, você ficar os anos que forem na igreja, comprar a maior Bíblia, andar com a roupa, não adianta, porque não é isso que vai para o céu. O que vai para o céu, meu amado, é você que vai para o céu, é a sua alma, é o seu espírito que vai para o céu, o corpo vai ficar aqui. Então não adianta, querido, você querer fazer com que as pessoas sintam, acham que você é espiritual. Não adianta, as pessoas sabem. 5 minutos você pode conversar com uma pessoa, se você é espiritual, 5 minutos você conversando com a pessoa, você sabe se a outra pessoa é espiritual. 5 minutos. Você conhece o vocabulário da pessoa, em poucas conversas você fala, esse irmão não tem intimidade nenhuma com Deus. Então, querido, Josué está falando para eles, vive em santidade, amém? Aprendam mesmo, abandonem, sejam limpos, tenham uma mudança de vida. Santidade nos faz ser íntimo, saber o que Deus quer de nós, amém, amado? Nós precisamos entender isso. 1 Pedro 1,15 fala assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 1,15. Quem chamou? Jesus nos chamou. Amém. A Bíblia fala que Ele é santo. Aleluia. Então a Bíblia fala assim, seja santo também, como Ele é santo, sejam também vós santos. Em tudo que fizerem, em tudo. Não está falando, querido, em algumas partes. Tem pessoas que acham que tem que ser santo só no dia de vir do culto. Hoje é dia do culto, então hoje eu tenho que tomar muito cuidado. Não, hoje eu vou no culto. Não, que você tem que ser santo todos os dias. Sabe na hora que vem aquelas propostas indecentes na sua mão? De um lado está o capeta, do outro lado está um anjo. A decisão é sua. Você escolhe. Você escolhe. Está aqui, vem a decisão aqui, o certo ou o errado. Está nas suas mãos. Vem uma proposta diante de você, está aqui. Naquele momento se abre um tribunal no céu. O céu congela, estou falando agora igual o Spielberg, tá? Você sobe para um telão, o momento congela ao seu redor, o capeta vem como acusador e um anjo, e Jesus entra como o advogado. Você está ali, naquele momento. A carne, ela vai bater na fraqueza, pega, é bom, ninguém vai ver, ninguém está perto. A carne vai falar essas coisas, o capeta vai só ajudar ela, vai ser bom mesmo. Só uma provadinha, só pega um pouquinho, só uma mentirinha, o capeta vai estar aqui do lado. Jesus, meu amado, só vai estar te olhando, igual ele fez com Pedro, só te olhando, só te olhando. Aí o galo canta. O que é o canto do galo? É a lembrança. Opa, o galo cantou e Pedro tinha negado Jesus. O galo cantou para ele lembrar, eu te falei para você que você ia fazer isso. Então, querida, a decisão está em quem? Em nós. Viver em santidade é renunciar. Não estou dizendo que nós não vamos ser atacados pelas tentações. Somos todos os dias tentados pelas tentações. Todos os dias elas pintam diante de nós, as propostas indecentes surgem. E quanto mais você cresce, mais ataque vai ser. Não pensa que vai acabar, não. Não, eu vou ficar forte. Não, as tentações vão se levantar. Da mesma forma. Agora a escolha é minha. Eu posso decidir escolher se eu quero ou se eu não quero. Se eu vou abrir mão ou se eu não vou abrir mão. Se eu vou me enganar ou se eu não vou me enganar. É nesse momento. Então nós temos que aprender a ter esse momento de santidade. Amém, irmão? Aí Hebreus 12, quando eu li, esforce para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santidade, meu irmão. Então, querido, o que Josué está nos ensinando? Primeiro, seja convertido, não seja convencido. Segundo, tenha um coração grato por aquilo que o Senhor já fez. O que Ele fazer daqui para frente é lucro e muito lucro. Terceiro, leva uma vida de intimidade com Deus. Amém.
leva uma vida de oração. Mas você pode ver, as pessoas quando vai participar da reunião de oração, aqueles que são íntimos, para eles não é peso nenhum. Pelo contrário, para eles é ter um propósito. Oh, me dá uns nomes aí que eu quero orar por essas pessoas, me dá as causas aí que eu quero clamar a Deus, porque não é peso. Agora você pega uma pessoa que ela não é íntima de Deus, orar se torna um peso. Orar se torna cansativo, monótono. Orar, eu podia fazer tanta coisa, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. Você não faz nada. Você só pensa em fazer naquele momento que você vai para orar. Você está entendendo? Naquele momento que você entrou para orar, você fala, nossa, eu podia estar fazendo isso. Mentira. É um engano do diabo. É uma distração na vida de oração. Agora você pode ver quem é íntimo de Deus. Vamos orar. Vamos. Qual é o meu horário? Eu estou aqui, estou pronto. É 1 hora, estou orando. Me dá as causas aí que eu quero orar. Inclusive, dia 8 do mês 10, agora de outubro, nós vamos ter a vigília, a unidade da vigília aqui na nossa igreja, viu? Então vai ter o culto de mulheres mais cedo, e depois das 10 à meia-noite, nós vamos ter a vigília com os irmãos. Vai vir algumas igrejas aqui que nós vamos estar unidos aqui orando. Eles vão estar nos fortalecendo para orar por esse bairro, e eles fazem isso. E aí em novembro eles vão estar em outra igreja, então nós vamos pegar um grupo de irmãos e vamos estar junto com eles também, porque para nós não é peso orar, pelo contrário, para nós é bom estar em comunhão, é bom orar. Então já põe na sua agenda aí, sábado, você que é mulher, você já vai estar aqui no culto das mulheres. Você que não é mulher, nós os homens, nós vamos chegar um pouquinho mais tarde, para nós estarmos em vigília, amado. Vai ser uma bênção de Deus estar orando com outras igrejas, com outros irmãos, até a meia-noite, tá? Então eu quero ver se a gente faz um café, viu, pastor? Vamos preparar aí umas garrafas de café, comprar umas bolachinhas para receber os irmãos, deixar aí umas garrafas de água para nós tomarmos, e aí nós vamos fazer esse período de oração. Vai ser uma bênção de Deus, amém, querido? Então já põe na sua agenda aí. Por quê? Porque a santidade nos faz isso, a santidade nos faz querer isso, amém? E terceiro e último, amado, tenha um coração arrependido. Olha o versículo 23, disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e volte-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Então, aprenda a ter um coração arrependido, se arrepender mesmo, ter um coração convertido, um coração grato, um coração, meu amado, separado para Deus, um coração arrependido. Reconheça mesmo o valor do perdão sobre a sua vida, meu. Não fica carregando pecado, não fica carregando peso, acusação do diabo. Não, meu amado, o sangue de Jesus já lavou e purificou tudo isso. Toma posse disso. A única coisa que o Senhor quer para que isso tenha efeito na sua vida é ter um coração arrependido. Eu me arrependo mesmo, Senhor. Eu tenho um coração aquebrantado diante de Deus. É que Josué está ensinando aqui. Olha quantas lições esse capítulo nos ensina. Ensina que nós temos que ser cristãos verdadeiros, convictos, não convencidos. Nós temos que ter um coração grato por aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós temos que viver em santidade, íntimo de Deus, e nós temos que ter um coração arrependido. Como um coração arrependido resolve muitos problemas da nossa vida. O coração duro sofre, faz as pessoas que estão ao redor sofrer. Eu lembro, meu amado, meu pai, ele era teimoso. Nossa, meu Jesus, quando ele encafifava com uma coisa, olha, era difícil de dialogar, de conversar com ele, não aceitava. Você vê que era uma dureza, o coração duro. Quem que está? A pessoa que tem o coração duro sofre. Quem está ao seu redor sofre também, querido. Então aprenda a ter um coração arrependido, um coração maleável. Você sabe que um coração arrependido, ele sabe quando ele erra, quando ele peca, quando ele magoa. Coração arrependido. O coração duro não, ele magoa as pessoas, ele nem sabe que magoou. O coração duro, meu amado, ele faz coisa para as pessoas que chateia, que as pessoas não querem nem estar junto. Coração duro, ele nem para ele está tudo igual. Já um coração arrependido
só no semblante de uma mudança na vida da pessoa, já sabe, eu magoei essa pessoa, cara, eu fiz, nossa, eu tenho que ir lá me consertar, eu vou pedir perdão, porque um coração aquebrantado, é que Josué está ensinando para o povo aqui, ó, sejam convertidos, sejam gratos, vivam intimidade com o Senhor e tenham um coração arrependido ao Senhor, amém? Aprenda a viver o perdão do Senhor, amém, querido? E por último, meu amado, para nós concluirmos, tudo isso aqui só vai funcionar se nós sermos obedientes. O capítulo 24 está chamando o povo a ser obediente. A lição do capítulo 24 é, ó, escolha hoje quem que vocês querem. Mas se vocês escolherem a Deus, vocês têm que ser obedientes ao Senhor. Não tem como, eu quero Deus, mas eu sou desobediente. Não tem como. Eu quero Deus, mas eu quero viver do jeito que eu quero. Não, meu amado, esse de viver do jeito que você quer, isso é tempo de adolescente. Adolescência que fica nessas crises. Eu sou dono do meu nariz. Meu amado, se você entregou a sua vida para Jesus, a Bíblia fala que nós agora somos escravos do Senhor. Entregamos a nossa vida para o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Você não falou, eu recebo o Senhor como Senhor da minha vida? Se Ele é Senhor, você é o escravo dele agora. Você se entregou a Ele. Então, meu amado, você só vai conseguir ter uma vida convertida, uma vida grata, uma vida de intimidade, uma vida de aquebrantamento, se você tiver um coração obediente ao Senhor. Amém, querido? Então, ó, ser convertido, ser grato, ser separado, ter um coração, nós só vamos ter vitória se a gente ser obediente. Esse povo aqui, Josué expôs tudo para eles. Amado, leia o capítulo 24, não está não, mas leia na sua casa, você vai ver ali, Deus chamando, reúne o povo, põe a história para o povo ver, depois dá uma decisão para o povo, coloca algumas coisas para o povo escolher, para o povo acordar, é isso mesmo que você quer. E aí, meu amado, a obediência, ela é a chave da nossa vitória, amém, cara? Mas a obediência, ela vai o quê? Ela vai finalizar aqui esse capítulo. Por quê? Porque Josué, ele foi obediente. Ele foi obediente ao extremo, querido. Josué, meu amado, se a gente for estudar a vida de Josué, pensa numa pessoa que foi obediente ao extremo. Moisés subia para o morro, para a montanha, para falar com Deus. Josué ficava embaixo, de guarda, de prontidão. Nós precisamos ir para a guerra. Josué foi para a guerra. Ele era zeloso. Você pode ver que quando Deus levantou um sucessor para Moisés, Ele não escolheu Arão, Ele não escolheu ninguém da família de Moisés, Ele escolheu Josué para ser o sucessor, para dar continuidade. Sabe por quê? Por causa da vida de obediência que ele tinha. Ele seguiu aos passos, ele caminhou com o povo, meu amado, ele viu o que Moisés passava, ele via a luta que Moisés enfrentava, como que o povo se levantava com ele, mas ele escolheu andar com Deus, escolheu andar com Moisés, então ele sabia que ele ia passar por tudo aquilo, e Deus honrou ele ao extremo, então ele foi obediente. Então ele fecha o livro dele tratando de obediência. Tudo isso, as conquistas podem surgir, mas nós temos que sermos obedientes a Deus, amém, querido? Sermos obedientes é a nossa vitória mesmo, é tomarmos posse, né? 1 João 5,3 fala assim, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Aonde começa o amor a Deus? Obediência. Olha o que fala 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos que outrora quando viviam na ignorância. Como filho obediente, então você está na frente do Senhor, você é um filho obediente, então não se deixe mais levar pela vida velha, pelos enganos, pelas investidas do diabo que ele dava na sua vida. Leva uma vida hoje séria com Deus, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, amém, querido? Josué nos ensina essas pérolas, nos ensina, meu amado, como é bom servir ao Senhor, nos ensina a sermos convertidos verdadeiramente, a ter um coração grato, a viver em santidade com Deus, a ter um coração arrependido
e a ter um coração obediente a Deus. Você pode ver mesmo, são a base da nossa caminhada com o Senhor. Olha aqui, ó. Olha quantos séculos se passaram quando foi escrito esse livro de Josué. A essência é a mesma. Para você andar com Deus, você tem que ser convertido. Para andar com Deus, você precisa ser grato. Para andar com Deus, você precisa ter santidade, andar junto com Ele. Para andar com Deus, você tem que ter um coração arrependido. Para andar com Deus, você tem que ser obediente. Você pode ver que não mudou. A essência é a mesma. Passou-se os anos, mudou-se os povos, chegou a modernidade, mas a essência daquilo que a palavra cobra de nós é a mesma. Sermos obedientes ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quem sabe nesse culto você entendeu, meu amado, que você tem que tomar uma decisão séria com Deus. Para de brincar, para de levar uma vida empurrando com a barriga. Aprenda a agradecer ao Senhor, aprenda a viver mais íntimo de Deus, aprenda a ter um coração arrependido, convertido. Coração arrependido, meu amado, ele salva momentos, ele salva relacionamento. Se pra te chamar de Oh, Espírito de Deus, nós te agradecemos. Se pra te chamar de Pai, nós te agradecemos, ó Deus. E andar do teu lado, Espírito de Deus, Senhor, Espírito de desde o Deus, ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Espírito de Deus, sou abençoado, se vivo obediente. aleluia, glória a Deus. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, Espírito de Deus, me chama, Espírito Santo, todo dia vem as tentações, nos fortalece, me chama, nos abençoa. mas todo dia o pecado vem. Se eu escolho Deus, Glória a Deus. eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Se eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha que bênção. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, de andar do teu lado. Glória a Deus. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Se sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, Eu escolho ser amigo de Deus. Escolho todo dia a vida de Deus. mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas famílias na tua presença nesta noite. Eu coloco a vida, a família
o lar de cada um agora, Deus, na tua presença. Eles escolheram, nós escolhemos andar com o Senhor, ó Deus. Derrama da tua graça, visita o lar, muda a atmosfera dessas famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nós repreendemos todo o mal agora na família, meu Pai amado, toda estratégia maligna, toda artimanha, seu Deus, que tem tentado, meu Pai, contra os casamentos, contra a vida dos filhos, meu Pai, contra as finanças, cai por terra agora em nome de Jesus, meu Pai. Nos ensina mesmo a ter uma vida, meu Pai amado, não convencida, mas convertida, uma vida temente, uma vida que serve, uma vida obediente, uma vida fiel ao Senhor, ó Deus. Nos ensina a ser grato por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo. Nos ensina a viver uma santidade íntima, meu Pai, para que não seja peso servir ao Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ter um coração arrependido. Oh Deus, tira esse coração de pedra, esse coração duro, meu Pai, essa ignorância que muitas vezes nós herdamos, meu Pai amado. Tira isso, meu Pai amado. Nos ensina a ter um coração aquebrantado. Nos ensina a ser obediente ao Senhor, ó Deus. Derrama, meu Pai amado. O Senhor ama a obediência, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, Pai amado, a vida de cada um seja abençoado, em nome de Jesus. Irmãos que estão em casa, abençoa suas casas, seus lares agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.